capítulo 7 de João, versículo 36 ao 39. João 7, 36. Vamos ler a partir do versículo 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Podem tomar vossos assentos? Meus amados, nós, terça-feira, iniciamos aqui um estudo sistemático sobre o Espírito Santo, e eu estive falando aqui quem era o Espírito Santo, a pré-existência dele, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a natureza dele, a habitação dele e as principais funções do Espírito Santo foi que encerramos aqui na terça-feira passada. E hoje quero falar sobre as figuras e símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo como água. A Bíblia diz lá em Isaías 44, versículo 3, e diz: Porque derramarei sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui falando Isaías tanto do governo milenial, governo de Cristo, como também a vinda do Espírito Santo, ele também como figura da água sobre o sedento, a bênção da promessa do Espírito Santo. A água, ela encontra-se em 3 regiões do universo. A primeira é na expansão dos céus e sobre a face da terra e debaixo da terra. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver aqui a água como expansão, capítulo 1 e versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E o versículo 10, você pode ler até do 6 ao 10, diz: E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui nós vemos como a água, ela como expansão. Mas no Gênesis capítulo 7 e o versículo 11, capítulo 7 e o versículo 11, diz assim: E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 16 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela dos céus se abriram. Aqui falando sobre o dilúvio. Mas quando olhamos para o livro de Jó no capítulo 38, das 70 perguntas que Deus fez a Jó, no versículo 30, Deus revela que há um local de uma reserva de águas. E disse: quando debaixo de pedras as águas se escondem,
e a superfície do abismo se coabre. Então Deus aqui, no questionamento com Jó, ele estava revelando sobre esta água. Então, nessas três dimensões, o que nós aprendemos aqui? Esta simbologia, ela demonstra a atuação real do Espírito Santo nas três dimensões da construção humana, produzido na regeneração, ou seja, do espírito, na alma e no corpo, que seja irrepreensível diante do Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele faz esta obra nas nossas vidas, na vida do Espírito, na alma e no corpo. Como chuva, olhando para o que diz lá no livro do profeta Ezequiel 34, e o versículo 34, 26 e 27 diz: e a elas, aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se sirvam delas. Aqui, esta profecia de Ezequiel, nós vimos o cumprimento dela lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículo 19 e 20, se arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aqui cumpre-se essa promessa também para o governo milenial, mas também na nossa vida espiritual. Fala do trabalho do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa mesma promessa, depois você pode conferir, que está lá em Amós, capítulo 9, versículo 3. O que acontecia? Na Palestina, a estação chuvosa, ela começa normalmente nos dias do mês de outubro, e ela prolongando até janeiro. Em abril e maio, ocorrem as últimas chuvas. As primeiras chuvas, elas proporcionam a unidade à semente plantada. E as últimas chuvas servem para o amadurecimento das sementes. A primeira chuva é a chuva do plantio. É necessário, período que passou, agora para frente, nossa cultura já é diferente, nossa região, as chuvas se intensificam mais. Mas lá, chega no mês de maio, ela já diminui. Assim, nós observamos aqui este simbolismo, quanto ele é perfeito. O Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes, preparando assim a terra para a grande semeadura da palavra de Deus. Depois, no decorrer dos anos, dos séculos, as últimas chuvas, suas manifestações, elas continuam neste mundo, especialmente onde a vontade de Deus ela é aceita. Tem produzido
amadurecimento e garantido uma safra de almas abundante para o reino de Deus. No dia de Pentecoste, foi exatamente a chuva que para o plantio, onde os discípulos, os apóstolos, tiveram a grande preocupação de semear a palavra, de lançar o pão sobre as águas. E continua essa chuva, porque precisa do amadurecimento. E o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida, trazendo o amadurecimento espiritual. Aqui, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele deixou esta lição. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4 e o versículo 35, quando nós vimos aqui o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Mas o que nos chama a atenção aqui foi o que Jesus falou para o discípulo. Diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ele pegou um campo que estava plantado, é como aquele que plantou nas primeiras chuvas, e alguém que na tradição da colheita faltava ainda alguns meses. Mas quando Jesus olhou para aquele campo e viu que estava pronto para a colheita, agora ele pegou esse aqui e fez uma aplicação ali para o seu discípulo. Diz: o que ceifa receberá o galardão, assim o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Então, aqui ele falando da importância que tinha de alcançar vidas para o reino de Deus. Ali, a conversa com o Senhor, com aquela mulher, estava simplesmente porque o alvo dele era maior. O alvo dele era alcançar a cidade de Sicar. Quanto da nossa família, que primeiro o Senhor salvou um membro da família, e através daquele membro ele alcançou toda a família. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo através da mulher samaritana. Ele estava pregando, ganhando para Jesus, mas o alvo maior era aquela cidade. Deus salvou você na sua casa, mas o alvo maior é a sua família, é os seus familiares que sejam alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Como rio. O texto que nós lemos aqui nesta noite diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. Havia uma tradição judaica no dia daquela festa dos tabernáculos. Era 7 dias de festa, e essa tradição era que havia um vasilhame de ouro. Este vasilhame ele era cheio de água lá do poço de Siloé. O sumo sacerdote é quem conduzia aquela vasilhame com aquela água em uma procissão, e quando ele chegava perto da porta das águas, a porta da fonte, conforme está lá em Neemias capítulo 8 e versículo 1, ali a trombeta era tocada 3 vezes, e os ali da procissão, ele citava o que está no livro do profeta Isaías, capítulo 12, e o versículo 3, que diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Todo ali havia um coro que ali recitava este versículo. E agora os sacerdotes, ele dava a volta ali dentro do templo, ali naquela posição, e citando o livro dos Salmos, o Salmo 113 ao 118, era cantado, era louvado ali naquele momento, daquela posição. E aquela água era ofertada, era feito um sacrifício
pela manhã, ali no sacrifício matutino, era oferecido como um sacrifício ao Senhor, porque cria que aquela água, ela representava bastante chuva para que tivesse colheita. A Jesus agora pega e ele mesmo diz, como diz, se alguém crer nele, água viva correrá do seu ventre, e disse ele do Espírito que havia de receber naquele que cresce. Agora não precisava disso, ele mesmo se colocando como a fonte daqueles que estavam sedentos, encontrava salvação. Este versículo aqui de Isaías está falando que vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E ele estava dizendo que essa fonte da salvação era ele mesmo, a fonte salvadora. E aqui vimos ele, Cristo, com a origem, sendo a fonte. Cristo também, ele é a rocha fendida, a rocha lá de Meribá, conforme está aqui em Êxodo, capítulo 17, do livro do Êxodo. Nós vamos ver aqui, quando Moisés, ele toca ali na rocha, capítulo 17, e o versículo 6 diz assim: e eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos e de Israel. Paulo, ele cita essa passagem, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 Coríntios, nós vamos ver no versículo 4, ali diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui falando da teofania do Senhor Jesus Cristo, ele ali com uma figura de saciar a sede física daquele povo, e o Senhor, ele sacia a nossa sede espiritual. Por isso que ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Ele sacia a nossa sede. Nós vimos também essa fonte, o profeta Ezequiel, ele cita aqui que essa fonte, esse rio, ele procede do altar. 47 de Ezequiel, versículo 1 e 2 diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria umas águas desde a banda direita. Aqui, esse versículo também está falando da abundância do Espírito. Aqui, a abundância do Espírito depende da adoração e da comunhão com Deus. Conforme seja a sua adoração, a sua comunhão com Deus, mais o Espírito vai abundar nas nossas vidas. Bendito seja Deus. E a água diz que ela sai do altar. Interessante, nós estudamos a revista da escola dominical um ano atrás aí sobre essa água, e ela sai do altar. Interessante, quem vê muito lugar, sabe o parênteses aqui, que o pessoal está querendo, começa aqui, quer que venha água de lá para cá. Não, é preciso sair daqui. Não é de lá para cá, é daqui para lá.
mas estão querendo impressionar com o público, com a plateia, e às vezes a pessoa não mandar nada daqui. Mas se mandar, se fluir água daqui, a igreja ela vai se alegrar, a igreja ela vai glorificar o Senhor. Não precisa ninguém mandar a igreja glorificar, mas mande conteúdo que a igreja glorificar. Derrame água que a igreja vai glorificar, porque a palavra também ela tem a figura de água. Aleluia! Bendito seja Deus. A chuva ela vem do céu. Todos nós sabemos como que Deus criou, e chega o momento das nuvens e ali formar as densas nuvens de água, e o Senhor manda no tempo certo, mas Ele manda com propósito. Quando nós olhamos para Isaías 55 e o versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Aí o versículo onde assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Mas o versículo 10 diz que a chuva ela vem de lá, e aqui o Espírito ele foi enviado do céu. Aleluia! Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 23 diz: e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos crucificadores. Aqui ele estava fazendo alusão ao Senhor. Mas o 33, vamos ler o 33, diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa de quem? Do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ali foi notório, ouviu e veio a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A proporção: primeiro, a água ela é abundante. 2/3 do globo são constituídos de águas, de água. E aqui vemos a importância da sua proporção, porque a água de um odre, ela é insuficiente. Talvez não daria para todos nós beber, era para pouca pessoa. Aqui representa acomodação a uma vida espiritual raquítica, alguém que não cresce espiritualmente. É comparado à água de um odre. Segundo, a água de um poço também é limitada. E nós vimos isso aqui quando nós olhamos lá em João, que nós lemos, Jesus encontrando ali com a mulher samaritana, lá no poço. Nós lemos o versículo 6, diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E o versículo 13 diz: e Jesus respondeu, diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Embora as portas do céu estejam abertas, a proporção que recebemos depende da nossa disposição de buscar. O Espírito Santo ele está à disposição, mas depende de cada um de nós de buscar. Terceiro, a água a jorrar. Aqui o versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá o quê? Sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui é a água ilimitada, a figura da água ilimitada, a fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui fica a nossa escolha. Qual dessas águas nós queremos? Nós queremos a água abundante, que é do 2/3, ou queremos a água de suficiente, que é de um odre, ou a água de um poço, que também é limitada? Aqui, porque a água jorrar, ela fala dessa fonte abundante que é o Espírito Santo. Aí depende de cada um de nós. A sua utilidade. A água refresca e dessedenta. Ela tem esse papel de refrescar e de dessedentar. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, Salmo de número 42, Salmo de número 42, versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui, se nós observarmos o versículo anterior, ele compara essa sede que ele tinha com uma corça, como o cervo que brama pelas correntes de água. Aquele cervo, ele ficava nos altos, as montanhas, pastando, e quando a sede vinha, ele suportava o máximo. E quando descia daquelas montanhas, ele descia em alta velocidade. Ali também para se esconder dos caçadores implacáveis. E ele mergulhava nas correntes de água. Porque quando ele mergulhava ali nas correntes de água, ele saciava a sua sede e ele também se protegia dos caçadores. Nós precisamos estar constantemente mergulhado no rio do Espírito, para que às vezes aqueles que procuram nos destruir, procuram nos tirar do alvo da presença do Senhor, mas se você estiver fundado, mergulhado no rio do Espírito, não vão lhe encontrar, não vão lhe convencer, porque você está protegido. Aleluia. E ainda no Salmo 23, versículo 2 diz: deita-me e faz em verdes partes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é água turbulenta, não é água de agitação, movimento que tem por aí, não. É águas tranquilas, água que sacia a sede, água que nos fortalece, água que nos sustenta no caminho do Senhor. Porque tem muitas águas turvas por aí, amados, muita água de movimento que não sustenta ninguém. Mas a fonte genuína do Espírito Santo, essa sim nos sustenta e nos conduz ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Estas ações são atribuídas propriamente ao Espírito Santo, como essa fonte que sacia a nossa sede. A água faz brotar as árvores e a erva. Ela brota através da necessidade da água. Como diz aqui no livro de Jó, capítulo 14, e o versículo 9 diz assim: e ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Isaías 44, o profeta Isaías, capítulo 44 e o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. 44, 4 diz:
e brotarão entre a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. A água é essencial para produzir. Se não tiver, não tem como brotar. O Espírito Santo, ele renova e produz frutos em nossas vidas. Aleluia! Ele produz os frutos, ou a virtude do fruto do Espírito, como é conhecido lá no livro de Gálatas. Ele, através dele, é que nós frutificamos no reino de Deus. Nós só produzimos fruto se ele tiver nas nossas vidas. No Salmo 104 e o versículo 30 diz assim: e envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. E essa palavra terra aqui, ela está falando do ser humano, como diz lá em Jeremias, que fala, ô terra. Então é o mesmo sentido. Então, como a terra seca, ela precisa de água, assim somos nós que precisamos da presença do Espírito Santo. Interessante que a água, ela tem um papel também de limpar. Vamos ver o que diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 10, da carta aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 22, diz assim: e cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui é o papel do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está na nossa vida, no nosso coração, ele purifica o coração. Não tem como alguém que tem o Espírito Santo e não tem um coração purificado. É um coração rancoroso, um coração cheio de mágoa, de rancor, de inveja, não. Um coração que tem o Espírito Santo, que foi regenerado por ele, ele é um coração puro, um coração perdoador, é um coração que sabe amar, é um coração que valoriza o próximo como a si mesmo. O Espírito Santo, nossas vidas, ele faz isso. E ele diz que lavado, limpo, purificado pela presença dele. A água limpa. O Espírito Santo, ele também, ele limpa, como diz aqui a escritor, carta a Tito. Vamos ver o que diz carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que havíamos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele regenerou, ou seja, nós fomos gerados de novo, nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e essa obra que faz é o Espírito Santo. A água, ela fertiliza. A água fertiliza e ela faz prosperar. Nós já citamos este versículo lá em Isaías, capítulo 44, vamos ver agora o 43. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essas utilidades, elas são reais e representam as bênçãos do Espírito Santo, que temos experimentado e podem ser experimentados por quanto os que buscam com fé. Todos que buscam com fé, ele alcança. A água, ela, pelo que nós temos no texto, hoje já é, mas na época não era. A água não é comerciável, né? A não ser água mineral, não é isso? Mas essas outras
você paga a conta de água, né? Na cidade paga. Mas a água em si, a fonte, ela não é comercial. Ela é gratuita em todo o universo. Por isso que Jesus, ele diz aqui em Isaías 55, versículo: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro. Então, que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde. Aqui a água, ela não tem preço. Neste particular, o preço e valor são opostos entre si. A água, ela é indispensável à vida. Fonte, rio, chuva, aqui tudo isso representa o poder renovador, restaurador, refrigerador da presença de Deus através do Espírito Santo. Nada vive sem água. Sem o Espírito não há vida espiritual e nenhuma hipótese. Nós só temos vida espiritual se tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não tem como o homem ter vida espiritual sem a presença dele. Assim como não há vida sem água, não tem vida sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é essencial nas nossas vidas. E como estamos chegando já ao final, falta apenas 5 minutos, e eu entrar aqui como vento, como óleo, como azeite, mas vamos deixar para a próxima terça-feira. É melhor, eu sempre aprendi, é melhor deixar alguém com sede do que matar afogado, não é? Às vezes alguém quer matar tanta coisa, não, é melhor deixar com sede do que matar afogado. Amém?